Sabe aquele dia que você resolve que vai dar um basta na obesidade, que não aguenta mais ver suas roupas apertadas, não ter energia, não ter disposição, ficar fadigado ao subir a escada, andar um pouco a pé, e você não aguenta mais isso porque você dorme mal, acorda cansado e você começa no café da manhã com foco total. E o que é que você faz? Come ali 3, 4 bolachinhas de água e sal com café com leite e acha que está arrasando no processo de emagrecimento. Quando chega na hora do almoço, você vai e come só salada e um peitinho de frango e pronto. Quando chega no lanche da tarde, você perde o controle e aí você come bolo, come salgadinho, come chocolate, come até uma barra de chocolate inteira. E no jantar, como você tá cansado, você merece, você vai e pede um delivery e come sentado no sofá. Não é isso? Só que eu vou te dar 3 dicas de café da manhã que você pode inclusive combinar essas refeições entre elas e fazer muito mais preparações diferentes para você não enjoar. E essas 3 ideias de café da manhã que eu vou te dar é exatamente para você quebrar esse ciclo. Porque se você toma um bom café da manhã, se você come bem na hora do almoço, fica muito mais fácil você manter o foco no lanche da tarde e principalmente no jantar, que é onde as pessoas mais pecam e mais saem da dieta. Exatamente porque ela passou o dia com fome, achando que só emagrece se passar fome. E você não precisa passar fome para emagrecer. Você pode comer muito bem. É só saber fazer as combinações certas, tá? E como você já sabe, que eu tenho certeza que você já deve ter visto, que você pode comer pão francês no processo de emagrecimento. E isso é real, pode sim, tá? Então, você pode combinar aí um pão francês com 2 ovos ou com uma colher de peito de frango desfiado e uma colher de requeijão light. Pode-se trocar o peito de frango por carne moída ou atum, tá? Ou você pode colocar uma colher de peito de frango e uma fatia de mussarela. É super tranquilo também, tá? Pode comer um ovo com uma fatia de mussarela. Só que a gente pegou o carboidrato, que é o pão francês, tá? A gente pegou a proteína, que é o ovo, o frango, queijo, requeijão. E eu peço para você que combine, não coma só pão com requeijão, tá? Mas combine, por exemplo, se quiser comer um requeijãozinho, combine com um peito de frango, um atum, ou uma carne moída, ou ovo, tá? Que aí você consegue bater a quantidade de proteína e comer algo mais cremosinho e mais gostoso. Só que falta uma coisa, a nossa fonte de fibras e também para dar volume a essa refeição e trazer saciedade, que são as frutas. E tem frutas que você consegue comer muito mais e ela vai te ajudar muito nessa saciedade, que é o melão, que é o mamão, a melancia, tá? Você consegue comer muito mais quantidade. Já a banana, que todo mundo quer comer banana, principalmente as pessoas que começam no processo de emagrecimento. Tudo é banana. Gente, banana não dá para comer muito, tá? Para vocês terem ideia, 100 gramas de mamão, que é mais ou menos aquele mamão pequenininho, metade de um mamão daquele, você equivale a 40 gramas de banana, que é menos metade da banana, tá? É a metade de uma banana média. Ou seja, banana é muito pouco. Então, se você conseguir fazer boas escolhas, você consegue se saciar, comer bem e não passar fome. Então, vamos lá para a primeira combinação: pão francês, 2 ovos e uma porção de frutas, tá? Pode ser pera, maçã, mamão, melancia, kiwi, abacaxi, gente, a fruta que você quiser. Só que algumas frutas você vai precisar comer menos quantidade. E quem faz parte dos meus grupos de emagrecimento recebe uma lista de substituição, já com toda a quantidade que pode comer de cada fruta. Mas eu já te adianto que banana e abacate você vai precisar comer menos da metade que as outras frutas, certo? Ah, mas eu não gosto de comer fruta. Não precisa gostar e não precisa comer. Começar comendo ali 100, 150 gramas de mamão, de melão. Não precisa. Se você não gosta de nenhuma fruta, escolha uma fruta
que você acha que vai gostar mais e coma ali 2, 3 pedacinhos. E comece com isso. Não adianta você querer empurrar ali 100, 150 gramas de fruta se você não gosta de fruta nenhuma. Então vamos começar comendo 2, 3 pedacinhos, meia maçã pequena, meia pera, tá? Até você ir se acostumando. Gente, paladar é questão de hábito. Eu sempre fui criada comendo tudo que é fruta, fruta de estação, né, de época, de interior, e eu não gostava de melancia, de mamão de melão, não gostava. E hoje eu amo, são as frutas que eu não deixo faltar na minha casa. Então, tudo é questão de hábito e a gente vai construindo esse paladar juntos, tá? Então, bora combinar pão francês, 2 ovos e uma porção de fruta. E você pode tomar um cafezinho, tá? Café preto com as gotinhas de estévia e um leitinho desnatado, certo? Segunda opção, vamos pro cuscuz. Quem é nordestino ama um cuscuz. Gente, cuscuz dá para comer muito no processo de emagrecimento. É um dos carboidratos que são mais amigos, né, no processo de emagrecimento. Para vocês terem ideia, um pão francês tem em média 50 gramas, tá? E ele vai ter ali de 135 a 150 calorias. E um cuscuzinho que você vai comer com a mesma quantidade de calorias, carboidrato, você pode comer ali de 120 a 130 gramas, ou seja, tu sai de 50 gramas para 120, 130 gramas, mais que o dobro. Então, para você que sente fome, que é nordestino ou não, mas que quer experimentar comer um cuscuzinho, o cuscuz vai te ajudar muito no processo de emagrecimento, tá? E cuscuz combina com ovo, que você também pode comer 2 ovos. Você pode comer com ovo e requeijão, como eu falei. Pode comer com ovo e mussarela. Pode comer com ovo e queijo coalho. Pode comer com carne moída, que tem muita gente que ama um cuscuzinho com carne moída. E do mesmo jeito, combina com uma porção de fruta e um cafezinho. Se você gostar de leite, use ali um pouquinho de leite desnatado, tá? A terceira opção, ela ainda traz mais volume. E é uma opção que eu tenho certeza que você vai fazer, mas eu te convido a experimentar, que é o quê? Patê de frango ou de atum, feito com frango desfiado e requeijão light, tá? Você cozinha ali o frango, temperadinho, com temperos naturais, desfia na batedeira ou no processador ou na panela mesmo. Coloca uma colher ou até 2 colheres de sopa de peito de frango desfiado, uma colher de requeijão light, coloca um oréganozinho, uma pimenta do reino, mistura e aí você coloca nas bolachas de arroz. Raíssa, e quantas bolachas eu posso comer? Pode comer até 16 bolachas de arroz. Vai me dizer se tu vai ficar com fome depois desse café da manhã. E você combina com uma porçãozinha de fruta e o seu cafezinho com leite, se você gostar. Ah, mas eu não gosto de café, não gosto de leite, o que é que eu faço? Você pode tomar um iogurte, tá? Pode ser iogurte de sabor mesmo, zero açúcar, ou pode ser o iogurte integral desnatado, tá? Porque o desnatado ele vai ter bem menos calorias do que o normal, tá bom? E outra coisa, se você não tiver o hábito de comprar pão francês, que eu vou ser sincera, aqui em casa a gente não tem o hábito de comer pão francês. É tipo só dia de sábado que a gente vai para casa da minha mãe, a gente passa na padaria e compra. Mas para casa mesmo é muito difícil a gente comprar. E você pode comprar pão integral, tá? Se você gostar, ou pode ser mesmo pão de forma sem ser integral, não tem problema nenhum. O que você precisa se atentar é a quantidade de calorias e essa lista de ingredientes, tá? Porque tem pão integral, algumas marcas, né, algumas empresas que fazem pão integral e para eles ficarem mais palatáveis, eles enchem de açúcar e de um monte de tranqueira dentro. Então, leia a lista de ingredientes, vê se as coisas que tem lá são coisas que você conhece, que é farinha de trigo integral, sal, açúcar, porque geralmente vai ter, tá? Fermento, coisas que você conhece, farinha de aveia ou alguma semente, tá? Procurem sempre lista de ingredientes pequenas. A mesma coisa com um pão de forma normal, tá? O mais importante é que porque você vai comer esse pão
com proteína. Não existe a possibilidade de fazer café da manhã em processo de emagrecimento sem proteína, tá? Não existe essa possibilidade. E outra coisa, tem pão normal, né? Que a pessoa, para emagrecer tem que comer pão integral. Mito, tá? Não precisa. Você pode comer pão francês, pode comer pão de forma fatiado normal. Tem muito pão de forma normal que é muito mais saudável do que pão integral, tá? Fica aí essa dica para vocês. Então, pode ser pão francês, pão integral, pão de forma. Se atentem à lista de ingredientes, tá? Desses produtos que são industrializados. Pode ser ovos, peito de frango, atum, carne moída, queijo, requeijão light. Só que é sempre bom você combinar essas proteínas para poder te dar mais saciedade. Porque, por exemplo, um ovo tem 50 gramas. Uma colher de sopa de peito de frango só vai ter ali 20, 25 gramas, tá? Então você pode combinar. Eu adoro fazer o quê? Cuscuz com ovo, peito de frango. Adoro fazer isso. Porque eu consigo combinar ali duas proteínas, né? E o cuscuz que traz bastante saciedade, tá? E aí você pode fazer um patê para comer com as bolachas de arroz, né? Os biscoitos de arroz. Que aí a gente entra nessa briga se é bolacha ou se é biscoito. Com os biscoitos de arroz, você pode fazer de frango, de atum. Eu já fiz de carne moída também, fica muito bom. Pode ser de ovo mexido mesmo, com requeijão. Pode ser de ovo cozido, você amassa, coloca o requeijão, coloca o orégano, pimenta do reino, também fica muito bom. E você pode usar esse mesmo patê para comer com pão, para comer com as fatias, né, de pão integral ou pão normal. Então você entendeu que a gente precisa de três coisas: uma fonte de carboidrato, tá? Que vai ser algum dos pães que eu te falei, cuscuz ou os biscoitos de arroz. Uma fonte de proteína, que pode ser ovos, peito de frango, que pode ser atum, que pode ser carne moída, uma carne do sol magra desfiada, tá? Que você pode combinar com requeijão, com queijo, mussarela, que é uma ótima opção, ou com algum outro queijo que você goste, tá bom? E a gente precisa colocar ali uma porção de fruta, certo? E aí você pode combinar com um cafezinho preto, se não gostar de café preto puro, pode colocar um leitinho desnatado, isso não vai te engordar, tá? Ou, no lugar disso, você pode tomar ali 100, 150 gramas de um iogurte zero, tá? Zero açúcar. E a gente tem ótimas opções no mercado. Então, essas são as 3 dicas de café da manhã que você pode combinar, pode fazer várias variações. Inclusive, essas 3 opções, né, são as opções que eu mais tenho o hábito de comer e me ajudaram a perder mais de 20 quilos na balança, porque de gordura foram muito mais peso e sem passar fome, sem descontrolar os hormônios da fome e da saciedade, tá? Porque o que acontece? Quando você fica sem comer no café da manhã, que come muito pouco no almoço, porque acha que vai engordar no almoço, e aí perde o controle à tarde e à noite, não é só porque a tua mente é fraca, tá? Não é só por isso. É porque o teu corpo, ele tá pedindo comida, ele tá precisando de nutriente. Tu tirou ali, não comeu proteína no café da manhã, comeu só umas bolachinhas, né, com café com leite. Não tem proteína, não tem saciedade, não tem fruta, não tem fibra, não tem micronutrientes ali. E aí chega no almoço, tu come só salada com peito de frango. Aí tu já come a proteína, mas tu não come o carboidrato. Então isso acaba gerando o quê? Uma desregulação hormonal. Então o hormônio da fome ele aumenta muito, o hormônio da saciedade ele diminui, então tu fica com muita fome e muito menos saciado. Então come, come, come à noite e nunca enche. E aí se você fizer essas refeições equilibradas ao longo do dia, que você não vai precisar passar fome, inclusive dá para comer muito bem, você chega à noite, faz um jantarzinho ali, que eu vou gravar outro vídeo para você falando sobre jantar, tá bom? E aí você consegue concluir aquele dia, né? E já é um dia mais próximo do teu objetivo, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.